Goddard tem um texto que me pegou muito, que ele fala que existe uma diferença entre regra e exceção. Ele diz uma coisa muito simples, mas muito pesada, que a cultura é regra e a arte é exceção. E quanto mais eu penso nisso, mais eu começo a perceber que isso explica muita coisa sobre como a gente consome jogos e filmes hoje. Porque a regra é tudo aquilo que você entende rápido. É aquele tipo de jogo ou filme que você começa e em poucos minutos você já sabe exatamente o que aquilo é. Você já viveu aquilo antes, você entende a lógica, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E isso não é necessariamente ruim. Isso é feito de propósito, é confortável, é seguro, é fácil de consumir. Agora, a exceção não funciona assim. A exceção não é algo que você entende de primeira. Às vezes ela até te afasta no começo, ela exige tempo, exige atenção, exige um certo nível de paciência. E é justamente por isso que ela te marca. Só que aqui começa um conflito. A indústria não pode depender da exceção, porque exceção é risco, e risco não é escala. Então, o que a indústria faz? Ela aposta na regra. E aí você começa a perceber padrões muito claros. Franquias como Assassin's Creed, Far Cry, FIFA seguem estruturas que você já conhece. E no cinema também acontece. Muitos filmes hoje são construídos para você entender tudo rapidamente, sem esforço, sem silêncio, sem risco. Você não descobre essas obras, você reconhece elas. E isso não é falta de criatividade. Isso é estratégia. Quando algo diferente aparece e funciona, ela não continua sendo exceção, ela vira modelo. Dark Souls é um exemplo perfeito disso. Quando saiu, ele era estranho, primitivo, pouco acessível, muita gente estranhou, mas ele funcionou. E quando funcionou, a indústria fez o que ela sempre faz, começou a copiar. E aí nasceram dezenas de Soul-like. E quanto mais se repete, menos impacto aquilo tem. E a exceção vira fórmula, e quando vira fórmula, ela deixa de ser exceção. E isso cria um problema que pra mim é um dos mais interessantes hoje. Mesmo quando aparece algo realmente bom, a gente já está saturado. A gente olha e pensa, isso aqui eu já vi. E às vezes a gente nem dá chance. E é aqui que entra um ponto que eu acho importante. A exceção não é só algo diferente, ela é algo que você vive. E você não entende ela completamente no começo, mas ela fica com você. Baldur's Gate 3, por exemplo, não tenta te conquistar rápido. Ele exige movimento, exige leitura e exige muita decisão. Red Dead Redemption 2 também tem um ritmo que muita gente rejeita no começo, mas quando você entra, a experiência te eleva completamente. Ela muda muito. E até jogos como Clair Obscur mostram isso. Ele não explodiu no começo, teve desconfiança, mas conforme as pessoas jogavam, ele foi crescendo. E aí você começa a perceber um padrão, né? Que a exceção não se impõe, ela se revela com o tempo. Crimson Desert, por exemplo, exige paciência, exige tempo. Mas ainda não está claro se isso é profundidade ou só complexidade, e essa diferença importa. Talvez isso explique uma outra diferença que a gente tem. A gente tem muita dificuldade de separar o artista da obra, como se a arte precisasse ser consistente com quem criou. Mas artistas são pessoas, eles são influenciados, contraditórios, mudam com o tempo, erram, e mesmo assim ainda podem produzir algo que é exceção, porque a exceção não nasce da consistência, ela nasce do momento, do contexto, de algo que às vezes nem o próprio artista consegue repetir. E quando você leva isso para empresas, isso fica ainda mais evidente, porque quanto mais você depende de consistência, de padrão, de previsibilidade, mais você se afasta da exceção. Não porque você não quer criar algo marcante, mas porque você não quer depender disso. E é aqui que é importante deixar claro, nem toda exceção é boa. Ser difícil não significa ser profundo, ser diferente não significa ser marcante. Hoje, muitos filmes são feitos para não perder sua atenção, não necessariamente para te envolver de verdade. São roteiros mais explicativos, menos silenciosos, menos arriscados, ou seja, não é a arte tentando te prender, é produto tentando não te perder. E aí a frase do Goddard começa a fazer mais sentido. Quando ele diz que a regra quer a morte da exceção, não é algo literal, mas é um processo. Num ambiente onde tudo precisa ser rápido, claro e consumível, a exceção vai sendo deixada de lado. Mas aqui tem uma contradição. O público diz que quer algo novo, mas rejeita quando não entende de primeira. Então a indústria responde do jeito mais lógico possível, que é ela entregar o que é seguro pra ela. E talvez o problema não seja só a indústria, talvez seja o conforto, porque a exceção exige atenção, exige paciência, exige envolvimento, e nem sempre a gente quer isso. Mas quando você insiste, quando você realmente entra, é aí que a diferença aparece. Aí a exceção não desapareceu, ela só ficou mais difícil de viver.